Super Esporte ao vivaço chegando na sua casa hoje, terça-feira, 18 de março de 2014. Hoje tem matéria especialíssima sobre o estilo audacioso de jogar do time do Audax, as notícias de São Paulo e Corinthians, os jogos de hoje da Liga dos Campeões da Europa, ou seja, o baile que tá gostoso. Ó, eu vou só beber uma aguinha, tá? Que eu tô com um pouco de sede e eu volto daqui a pouco com o nosso querido Garrafa. Até já! Sim, sim, já estamos de volta com Champions! Eu adoro acabar com o ouvido de vocês. Hoje, Chelsea e Galatasaray definem em Londres quem avança para a próxima fase. Já no confronto entre Schalke 04 e Real Madrid, os alemães vão só ter que tentar um milagre na Espanha. A primeira decisão do dia acontece no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid recebe os alemães do Schalke 04. Mas como a vantagem dos madrilênios é praticamente irreversível, já que no jogo de ida, o time espanhol venceu por nada menos do que 6-1 na casa do adversário, o técnico Carlo Ancelotti deve poupar muitos jogadores, visando o clássico do final de semana contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. O francês Karim Benzema deve ser um dos poupados, enquanto Álvaro Morata e Gessé devem fazer companhia ao incansável Cristiano Ronaldo no time titular. Nesse clima de missão impossível que o Schalke encara o Real Madrid. Todo mundo sabe que reverter a vantagem é um sonho distante da realidade. Então, o papel do elenco é tentar não fazer feio. Medo não é uma boa palavra no futebol. É um aprendizado para os mais jovens. É pensar para frente. Vamos dar o nosso melhor e garantir que não soframos o mesmo resultado da primeira partida, disse o técnico Jens Keller. O outro duelo do dia já é bem mais emocionante. Em Londres, o Chelsea recebe o Galatasaray. Na partida de ida na Turquia, empate em 1-1. E para essa partida, um tempero a mais vai dar o que falar. Será a primeira vez que o atacante Didier Drogba voltará ao Stamford Bridge, palco onde ele fez muito sucesso com a camisa do Chelsea. Mas dessa vez, ele estará jogando no time adversário. José Mourinho, treinador dos Blues, falou sobre o retorno do marfinense. Acho que um dia ele voltará para cá, como jogador, técnico ou mesmo embaixador. Pode ser ano que vem, ou daqui 5 ou 10 anos, não sei. Mas quando alguém representa tanto para um clube, como é o caso, eu acho que ele deve voltar um dia. When a person represents so much to a club, and when a club represents so much to a person, and that's the case, I think he has to be back on deck. Já Drogba, que afirmou estar feliz por rever rostos conhecidos, preferiu o discurso profissional. Eu não preciso provar nada para o Chelsea. Agora eu venho aqui com outro time e só quero ganhar o jogo e classificar. Mas não me entendam mal, não tenho nada pessoal contra o Chelsea e nunca terei. And I just want to win the game. I just want to qualify. I just won. Olha, gente, a Liga dos Campeões é muito cheia de pompa, mas olha, eu gosto mesmo, é do nosso estilo brasileiro, meu amor. Estilo brasileiro é ser ousado, é ser audacioso. Então, eu vou ser obrigada a falar do clube do técnico Fernando Diniz. Eu tô falando do Audax, que é treinado por um homem de pulso firme e que tem deixado muito time grande bem tonto, viu? Confira na super matéria de Alexandre Silvestre. Na entrevista, a fala é mansa, tranquilinha, quase um cochicho. Quando está bem, todo mundo elogia. Quando perde por 4-0, vira esquema kamikaze. Mesmo assim, vai continuar tocando a bola hoje. Samuel Pires, o elegante contra os foi 0-0. Na execução do hino, o Fernando parece meditar. Mas quando o jogo começa, ele se transforma em professor educação que se dane Diniz.
parece que baixa o santo no técnico do Audax. Anda pra lá, pra cá, passa do limite, fala sozinho. De repente, ele incorpora uma entidade bem boca suja. Papais e mamães, favor tirar as crianças da sala. Chora aqui, cara! Denilson! Agora vai ver! Posiciona lá, cara! Discute com o juiz. Nada! Com o bandeirinha. Você é chato pra caramba. Vai querer me expulsar com o não, talvez você... Com o quarto árbitro. Brincadeira! Todo jogo não pode estar ganhando! Vou falar que foi 3 faltas arrumadas! Com os jogadores, então, sobra pra todo mundo, do goleiro ao ponto esquerda. Tá moleza, não vai pra errar nenhuma! Esse jogo é desse jogo. Vamos, pô! Vai se fuder! Camacho! Camacho! Parabéns pra você! Não pra orelha! Não pense você que os reservas são poupados da fúria de Fernando Diniz. Fazer gol, fazer gol! Entendeu? Fazer gol, né? Você não vai entrar pra brincar de jogar aquelas coisinhas bonitinhas. Pra ser agressivo, dar opção, driblar, entrar na área. Essa, na hora do jogo, é uma das facetas do Fernando Diniz. A outra só aparece no dia a dia, durante os treinamentos do Audax. Uma equipe programada para tocar a bola mesmo quando pressionada. Para quem fala palavrões pelos cotovelos, ver o time dar chutão é quase uma ofensa. É que o Fernando, apesar de estressadíssimo, ainda é novinho. Tem saúde para suportar fortes emoções. É legal de ver, de se usar é difícil. Porque isso aí tem que ter o coração, meu. É que o Diniz é novo ainda, eu sei que ele é nervoso, toda hora ele vai expulso, eu sei como é que ele é. Mas ele tem um coração muito bom. O que eu acho que, onde que é feito isso, é um pouco arriscado demais. Isso está mostrando nas vezes que o Audax joga contra algum time que vai pressionar. Se o estilo de jogo que o técnico Fernando Diniz tenta implantar aqui no Audax nesse Campeonato Paulista é inovador, criativo ou suicida, kamikaze, eu prefiro deixar para você, telespectador, opinar aí na sua casa. Mas com certeza tá dando o que falar. Ah, tá. Eu acho que não tá dando muito certo não, hein? Mas a ideia é boa? A ideia é boa, mas só fica bem pra time pequeno, né? Com time grande que nem o São Paulo, falhou, né? Cai na pé do goleiro, o goleiro só chuta com uma perna, apertou, igual o São Paulo apertou, meteu 4. Se vai dar certo, sei lá. Fato é que o Audax tem uma campanha razoável no Campeonato Paulista. Aliás, uma das melhores no geral. 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados, 14 sofridos. E tá brigando por classificação no grupo do Corinthians. Chance matemática existe. Mas o promissor técnico de futebol Fernando Diniz já conquistou uma coisa. Estão falando muito dele e do modesto Audax. Repercussão conseguiu. Resta agora fazer vingar a causa que ele abraça. Em prol de um futebol moderno, polêmico, competitivo ou não, mas com certeza audacioso. Silvestre, parabéns! Isso daí foi uma obra de arte que você fez, bela matéria. Por favor, Garrafinha. Bem legal, bem legal, bem legal. Animal a matéria, né? Show de bola. Parabéns, Silvestre.
10. O que você acha do time do Audax? E o Silvestre fala na reportagem o seguinte, será que vai dar certo? Já deu, Anitta. Pra mim já deu certo, não tenho nenhuma dúvida que deu certo pelo seguinte, como destacou bem o Alexandre Silvestre. Ou seja, qual é o melhor time do Campeonato Paulista no interior? Parece que deve ser o Botafogo, não é? É uma das equipes aí. Mas qual é a equipe mais comentada do interior, tirando as grandes? É o Audax, não é? Isso por quê? Porque o Fernando Diniz, mesmo com o elenco limitado, ele teve a ousadia de dar a cara a tapa. Não é? Se você tiver um elenco melhor, um elenco de melhor qualidade, você obviamente vai fazer esse time crescer ainda mais, né? E ele tinha que arriscar. O Muricy foi inteligente, falou, é muito arriscado lá atrás, mas ele tinha que arriscar, porque a única oportunidade do trabalho dele aparecer era dessa forma. E foi isso que fez, e muito bem, o Fernando Diniz. Claro que quando chegar numa equipe profissional, ele ainda vai amadurecer como treinador, sabe que a cobrança é muito maior, é diferente. Você treinar o Audax e treinar, por exemplo, um Corinthians, treinar um Palmeiras, um Santos, com todo respeito ao Audax, né? Mas o Fernando Diniz está num bom caminho, o time tem um padrão de jogo, uma forma de jogar. Esse jeito explosivo do Fernando Diniz vai dar uma acalmada, o próprio Muricy acalmou. O Muricy era completamente assim, né? Nervoso, tenso. O Muricy também, a idade vai chegando, o Muricy já sentiu que tem que ser um pouquinho mais calmo. Mas parabéns ao Alexandre Silvestre pela reportagem, retratou muito bem o que é o Audax, o que é o trabalho do Fernando Diniz, e parabéns especificamente ao Fernando Diniz, que eu acompanhei o Fernando como jogador, né? E agora a gente vê o crescimento dele, é muito legal. E eu já vou dando parabéns para ele de antemão, aliás, porque ele faz aniversário dia 27 de março, no finzinho do mês. Ele que é psicólogo e tem 39 anos, viu? Cabeça boa, cabeça ele boa. Ele psicólogo com aquela força toda, pois é. Mas ele deve estar equilibrado, né? Ele sabe do equilíbrio dele. Bom, o Bom Senso Futebol Clube realizou ontem um seminário aqui em São Paulo com propostas de melhorias para o calendário do futebol brasileiro, além da possível redução de salários para o fair play financeiro. Rogério Ceni, Alex, Fernando Praz e muitos outros atletas participaram da reunião. Nesta segunda-feira, o movimento Bom Senso Futebol Clube ficou mais forte e apresentou propostas para a melhoria do futebol brasileiro, que neste momento encontra-se em um estado de profundas dívidas e sem a ajuda da entidade máxima do futebol nacional, a CBF. O Bom Senso é um movimento pró-futebol, ou seja, ele é muito maior do que isso. Ele está mais próximo de ser uma entidade sombra da CBF, que no fundo é quem deveria fazer o papel de proteger e desenvolver o patrimônio público, que é o futebol brasileiro, do que de ser um sindicato de atletas que busca mais empregos e salários em dia. Confederação Brasileira de Futebol, independente de quem seja o presidente, se é o seu Marinho, se é o Ricardo Teixeira ou qualquer um que seja, trabalhe para o futebol brasileiro, trabalhe para o crescimento dos atletas, dos clubes. Empresas vão investir, se gente séria estiver à sua frente, né? O que nós não podemos é fechar os olhos, e a política brasileira tem que ser importante nisso. Ser o ministro dos esportes, seja o seu Aldo Rebelo, seja quem ocupar essa pasta no futuro, está na hora de a gente fazer alguma coisa em prol do futebol brasileiro. Uma das propostas do Bom Senso Futebol Clube é a criação de uma entidade para regular a situação financeira dos clubes. O conceito geral é que essa entidade seja uma entidade neutra, que não tenha vínculo com nenhum dos órgãos, por isso que a gente não quis chamar de agência reguladora, para não ter vínculo com o governo. Uma questão também que ela não tem um vínculo direto com a CBF, mas que dentro do conselho, por isso os 7, que ainda estão sendo estudados, como seriam compostos esses 7, mas seria um representante de atleta, pode ser via sindicato, por votação deles, um representante da própria CBF, um representante do governo. Entre as nossas ideias veio até a de um representante de um órgão da imprensa, seja via Abrace, por exemplo, né, alguma coisa nesse sentido. E o custeio dessa entidade seria oriundo dessas próprias fontes. O calendário também é um dos pontos mais tocados pelo movimento. A sugestão é criar a Série E para equilibrar a participação dos clubes menores, que atuam em poucas partidas. E quando o torneio regional tem fim, os jogadores terminam a temporada desempregados. São 680 clubes em todo o Brasil e apenas 100 disputam os torneios nacionais. A expectativa é a melhor possível. É claro que a gente não sabe qual é o tamanho desse passo, se vão ser passos grandes ou se serão passos menores. E também com os dirigentes que a gente teve a condição de conversar, de trocar algumas ideias, todos eles se colocaram, no mínimo, à disposição de nos entender. O calendário é secundário perto do poder financeiro que o povo tem no Brasil. O futebol é um esporte popular.
O ingresso tem que ser barato. O governo tem que estar comprometido. Bom, Garrafa, eu lia, enfim, eu queria tentar explicar mais para a galera em casa o que é esse fair play financeiro, né? Que é justamente o que o Esboril falou na matéria, que é tentar regular essas dívidas dos clubes, né? E, mais importante do que tudo, os jogadores aceitarem uma diminuição considerável no salário deles, né? O que eu acho que já é muito importante. Olha, Anitta, essa é a parte mais difícil no meu entendimento, o tal do fair play financeiro. É uma redução salarial. Mas se houver uma adequação nesse calendário, se as reivindicações da classe acabarem sendo atendidas, há uma proposta dos próprios jogadores para que se chegue a um equilíbrio, para que todas as partes acabem tendo a sua vantagem, tendo o seu valor. Não é simples. O Bom Senso é uma entidade que chegou, que tem muita força, que não utilizou essa força, teve aquele protesto simbólico de braços cruzados, jogadores sentados, mas não utilizou a força ainda, Anitta. A força, no momento que não vem esse retorno, e o retorno, no meu entendimento, não está vindo por parte dos dirigentes, a boleirada tem que parar. Tem que cruzar definitivamente os braços. Não jogar? Eu acho que essa é a única forma de se tratar com os dirigentes do futebol brasileiro. É eles sentirem na carne a força dos jogadores. Enquanto isso não acontecer, muitas reuniões vão vir, ali, um papinho aqui, a imprensa que tem interesse não dá muito valor a esse grupo Bom Senso, enfim. Os jogadores têm uma força muito grande e tem que utilizá-la. Essa é a grande saída. Bom, eu acho que a imprensa tem dado bastante valor, a gente tem coberto bastante. Nós temos. É o que a gente sabe, tem que reduzir o salário para poder ganhar em dia, Existem outros interesses, né? Anitta. Existem outros interesses por trás. Quais? Interesses financeiros. Futebol é um negócio. Existem as emissoras que detêm os direitos de transmissão, que são interessantes. A emissora, obviamente, né? A gente está falando aqui da TV Globo. Para a TV Globo é um produto que ela compra. Então ela tem um outro interesse por trás disso daí. O próprio Rogério cobrou que as organizações Globo ajudem e divulguem as ideias do bom senso. E a Globo está ali mantendo a linha dela. Todo mundo tem que entrar num bom senso aí, então, né? Bom, a gente vai falar agora do Corinthians, que se reapresentou depois da precoce eliminação no Campeonato Paulista, né? O Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava e conferiu o treino do Timão. No CT, nenhuma invasão ou pressão de torcedores, ainda bem. Funcionários em operação padrão. O presidente Mário Gobi troca figurinhas com seus pares da diretoria. Mudanças à vista. Calma aí, professor, não é no comando técnico, não. Reforços podem chegar. Esse grupo, né, pode ter uma longevidade muito positiva, obviamente, aí quem sabe com mais 2 ou 3 peças aí que a gente possa trazer para não quantificar e sim qualificar o nosso elenco, que é a intenção que nós temos agora. Uns talvez cheguem e outros, se quiserem continuar. O Emerson, não vou negar que foi um atleta extremamente importante para nós, né? Gols importantes, está com uma lesão, nós esperamos aí que ele possa se recuperar, possa nos ajudar da melhor maneira possível, porque a gente sabe que o Emerson em condições, o Emerson focado, o Emerson bem, pode continuar nos ajudando, né? Mas a gente tem que se cobrar. Antes da entrevista do gerente de futebol, reapresentação tranquila dos atletas. Após a eliminação no Campeonato Paulista, o Corinthians dá continuidade ao trabalho. Você vê que não existe varinha mágica no futebol, né? O treinador vem, ele tem que fazer o trabalho dele, ele precisa do tempo dele de trabalho, os atletas precisam do tempo de avaliação, coisas que nós brasileiros muitas vezes não estamos acostumados a isso. Reservas batem bola no gramado. Titulares caminham sem estresse. Jadson, Romarinho, que no domingo acusou o São Paulo de entregar o jogo para o Ituano. Será que ele assistiu ao videotape para ter certeza? E o professor Mano Menezes estaria ainda preso em suas convicções? Desconfiado de que o tricolor do amigo dele, Muricy Ramalho, fez corpo mole? Não vamos envolver uma coisa com a outra. Eu acho que o problema da classificação do Corinthians foi do próprio Corinthians. O Romarinho, no caso, foi uma entrevista ali no pé do campo. É normal falar nesse calor que eu te falei e, obviamente, o Mano da mesma forma.
Bom, isso daí pegou muito mal, né, pro Mano, pro Romarinho, e inclusive o Gil, e teve um outro jogador que falaram o contrário, exatamente, que eles têm a responsabilidade deles, mas a notícia do dia hoje, o Garrafa, que a gente tem que dar, é que a estrutura que a gente já sabia, né, do estádio do Corinthians não vai ficar pronto, aquela parte de camarotes, áreas comerciais, enfim, telões que tinham que ser instalados e não vão ficar prontos, tá, pro dia 15 de abril, mas para o dia 12 de junho, que é a abertura da Copa do Mundo, a ideia é que fique pronto, tá? Então, não tem nem a empresa contratada, tá, vovó? Não, normal, do atraso das obras é normal, isso aí, para a Copa do Mundo vai estar pronto. Agora, sobre o Mano Menezes, em primeiro lugar, parabenizar a diretoria do Corinthians com a postura de ontem de chamar a responsabilidade. E o Mano Menezes, que é um cara esclarecido, uma pessoa do bem, ele seria muito legal se ele viesse a público e pedisse desculpas ao São Paulo, ao Muricy Ramalho. Né? Tá bom. Eu acho que essa era a postura correta do Mano Menezes. Não adianta só a diretoria falar que o Mano tem que colocar a cara, do mesmo jeito que ele falou, ele tem que se retratar porque não ficou legal. O Muricy é um cara muito sério. Bom, já que a gente está falando do São Paulo, o São Paulo só entra em campo novamente no próximo domingo pela última rodada do Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, mas o tricolor não tá de folga não. O Felipe Esboril acompanhou o treino dos comandados do Muricy Ramalho hoje de manhã e tem novidade, hein? Deu problema lá, vamos ver. Um dia de folga para relaxar e os jogadores do São Paulo estão de volta ao trabalho. Nesta terça-feira começou a preparação do time de Muricy Ramalho para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O tricolor já está classificado para as quartas de final e terá dia 26 de março o Penapolense como adversário. Pensando no sucesso da equipe, nesse período, Muricy Ramalho deve poupar alguns jogadores para esse próximo compromisso. Luiz Fabiano e Antônio Carlos, que receberam o terceiro cartão amarelo, ficam de fora. O mesmo acontece com Ganso, que foi expulso. Por isso, Muricy Ramalho deve mexer na equipe e colocar alguns jogadores que não vinham tendo uma oportunidade no time titular. João Schmidt, Canhete e Lucas Evangelista precisam trabalhar dobrado para impressionar o professor. Ainda na manhã de hoje, Douglas se sentiu mal. Chegou a cair no gramado. Tá bem, você segurou ele lá? O que aconteceu com ele lá na hora? Não, passou mal, acho que foi o calor mesmo. É? Aí eu tava fazendo exercício com ele. Você conseguiu segurar ele na hora? Consegui, ainda bem, ele não caiu, bateu a cabeça, não fez nada mais. Mas tá bem agora? Tá bem, tá tranquilo. Já recuperado do mal-estar, o jogador seguiu acompanhado do Dr. José Sanches, que levou o atleta para a parte interna do CCT. Tudo bem com Douglas, que por precaução não irá participar do treino da tarde. Meu Deus, que susto! E aí é isso, né? O Muricy resolveu poupar alguns jogadores para esse confronto contra o Botafogo, né? Já porque depois, na quarta-feira, tem mata-mata, né? Contra o Penapolense. E ele falou, a gente vai jogar realmente um time que não vinha jogando. É uma loucura arriscar em um jogo com uma viagem de ônibus, enfim, com tanto calor. Então... Não, tá certo. São Paulo tem que pensar agora na fase final. Nada de grave com o Douglas, foi apenas o calor, Anitta. Muito bem, vamos embora? Bora. Vamos Olha, nessa? a gente tem que ir por aqui, tá? Me falaram. Vamos dançando? Dá pra soltar a música? Confira as novidades dos esportes no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres.